Olá, tudo bem? O Washington Assunção aqui com você. Mais um vídeo muito especial numa série topíssima sobre vencedores e o que você pode aprender com isso, o que você pode trazer para a sua vida. E se você está passando aqui pela primeira vez no nosso canal, eu não canso de pedir isso. Se inscreva e compartilhe esse vídeo com outras pessoas e ative o sininho para que você possa receber as novidades. Bom, eu escolhi hoje um cara que eu acho fantástico e que pode trazer grandes lições para a nossa vida. Esse cara é conhecido como José do Egito. Já fizeram filmes, O Príncipe do Egito, etc, etc. Mas eu quero chamar simplesmente de José. Um dos 12 filhos de Jacó. E a história dele é muito simples. A maior lição da vida de José é: ele era sonhador. Ele nunca deixou de sonhar, mesmo em meio às dificuldades. Então vamos lá, como é que se desenrola essa história? Ele era o predileto do seu pai. Caramba, quando você era o predileto do seu pai, você começa a causar ciúme nos outros irmãos. E foi exatamente isso que aconteceu. José um dia sonhou que o sol, a lua e as estrelas iam se curvar diante dele. E o pai dele falou assim: que história é essa, menino? Você está dizendo que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de você? E José disse: olha, o sonho foi esse. Foi assim que eu sonhei. Bom, mas isso causou um problema para José. Essa coisa dele ser sonhador causou um problema para ele. Ele teve a inveja dos irmãos muito forte sobre ele. E aí que começa o drama de José. Eles fizeram uma armadilha para ele, jogaram ele dentro de um poço. Na verdade, eles queriam matar. Jogaram ele dentro de um poço, depois tiraram, venderam ele como escravo e ele foi vendido para um pessoal que ia para o Egito, né? E foi durante 4 meses caminhando para o Egito. Eu imagino o que se passava na cabeça de José. Foi traído, foi vendido, estava magoado, estava aborrecido, distante do seu pai e dos seus irmãos. Mas a vida segue e você não pode parar. Lembra que eu falei que José era sonhador? Beleza. Chegou lá no Egito, ele foi vendido para um cara chamado Potifar. E sabe o que é interessante na história de José? Tudo que José tocava prosperava, porque ele continuava firme aos seus princípios, ele continuava firme àquilo que ele acreditava, ele continuava fiel a tudo aquilo que ele aprendeu. Bom, e a história se desenrola e mais um problema surge na vida de José. A mulher de Potifar, vendo aquele cara lindão, ele devia ter 17 anos de idade, um cara formoso, bacana, de musculatura linda, um cara muito doutrinado, e aí ela se apaixona por ele. E ela tenta fazer com que ele tenha relações com ela. E ele fala assim: olha, o Potifar não me colocou aqui para isso, ele me colocou para cuidar de tudo que tem nessa casa, mas ele não disse que eu tinha que cuidar de você. E ele se manteve fiel a isso. Mas aí ela armou uma tocaia para ele no quarto e foi uma confusão danada, e ela ficou com a túnica dele, e ele saiu correndo, e ela ficou com a túnica dele, chamou os guardas e ele foi preso. Foi jogado na prisão por acusação de ter tentado ficar com a mulher de Potifar. Caramba, que coisa mais doida nessa história de José. Primeiro traído pelos irmãos, vendido como escravo, agora acusado de ser um cara que tentou ficar com a mulher do seu patrão. Coisa esquisita. Mas aí a vida continua. Lá na prisão, ele conhece o carcereiro e ele começa a dar dicas para o carcereiro e o carcereiro fica muito rico. E aí a história continua, ele conhece 2 pessoas que serviam a Faraó e ele desvendou o sonho desses caras. Além de sonhar, ele revelava sonhos e ele desvendou o sonho desses caras e pediu para eles que quando eles estivessem na presença de Faraó, se lembrassem da história dele e contassem para Faraó. Mas aí eles foram embora, esqueceram de José. E José continuou lá fazendo seu trabalho, sendo fiel, fazendo aquilo que ele tinha proposto no seu coração de fazer. Bom, a história se desenrola dizendo assim: o rei teve um sonho e os sábios do rei não conseguiram desvendar aquele sonho. E aí o cara lembrou que José tinha desvendado o sonho dele, por isso ele estava lá servindo ao rei. E falou para o rei: rei, tem uma pessoa que pode desvendar o seu sonho. E o rei mandou trazer José. E o José chega na presença do faraó e desvenda o sonho do faraó. E o sonho do faraó dizia o seguinte: ele sonhou com 7 vacas gordas,
7 vacas magras, e 7 espigas de milho grossas e 7 espigas finas. E o resultado do sonho era o seguinte: o Egito ia passar, o mundo ia passar por 7 anos de fartura e 7 anos de muita pobreza, 7 anos de muita aniquilação. E aí José revelou para ele que esse seria o sonho, e ele disse para Faraó: Faraó, você tem que escolher uma pessoa que seja hábil para fazer, durante esses 7 anos que o Egito vai prosperar, fazer celeiros, fazer plantações, administrar tudo para que o Egito seja o celeiro do mundo. E de fato isso aconteceu. Mas sabe como é que aconteceu? José agora foi colocado como o cara que iria resolver o problema de Faraó, o cara que ia fazer com que isso acontecesse. E aconteceu que os seus irmãos também passaram fome e tiveram que vir para onde? Tiveram que vir para o Egito. Chegando ali no Egito, eles encontram quem? José. E a história você conhece muito bem e sabe como é que se desenrola. José era o segundo do Egito, ou seja, ele era maior do que Potifar e menor do que o Faraó. E ele era o cara que comandava tudo. E o certo é que ele encontrou seus irmãos, derramou perdão sobre eles, e o seu pai, junto com seus irmãos, vieram morar no Egito. Moral dessa história, o que você pode tirar para você? Seja um sonhador. Continue sonhando, continue acreditando. E acredite que é possível realizar os seus sonhos. Mas, acima de tudo, tenha uma atitude proativa para que o seu sonho se realize. Então, a história de José nos mostra isso. Nós temos que ser sonhadores, mas nós temos que ter atitude. Tá? Então, o Washington Assunção, encerrando aqui mais um vídeo, e viva a vida leve.